Vamos chamar ela aqui pra live. Vamos aqui, vem Malu, deixa eu achá-la aqui. Cadê aqui, ó? Eu quero ver hoje. Ela me ligou à tarde chorando, uau, emocionada. Ai, minha amada, queridona, tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus e o senhor. Vocês Também. todos aí, tudo bem? Tudo ótimo, tudo caminhando, já enxergando o fim desse túnel escuro, já sabendo que as coisas já estão passando. A palavra de Deus nos garante isso nessa leve e momentânea tribulação. Ela não se compara com o peso da glória que há de vir. Nós estamos firmados nas promessas, na palavra de Deus. E seja bem-vinda, Malu, a nossa live noturna. Que saudade, querida. Eu também. Nossa, para mim é uma honra muito grande, algo que foi uma surpresa, assim, né? Esse convite. E busquei de Deus, né? Aquilo que Ele gostaria não, Ele quer, né? Uhum, É, participar, compartilhar conosco hoje. E foi muito interessante, né, uhum, Apóstolo, que o senhor tinha me convidado faz uns 10 dias, mais ou menos, né? uhum, E eu estava buscando já de Deus, porque eu nunca preguei na igreja, né? Eu dou aula diferente, né? Então eu estava buscando, Senhor, o que falar, o que eu posso, que tema, né? E Deus estava me dando algumas direções e foi muito interessante ontem. Eu depois assisti a sua live ontem, né, que foi uma grande bênção com a pastora Jaque, não sei se ela uhum, está aqui, foi maravilhosa também a live. E nisso eu depois assisti um pouco lá de televisão, deitei. uhum, Sim, melhor dizer. Aí, na hora que eu fui para o meu quarto, já era no meio da madrugada, perto das 3 da manhã, eu não uhum, tinha visto o áudio que o senhor passou para mim. uhum, Orando a Deus, Senhor, me dá a palavra, que seja a palavra certa, não aquilo que eu quero uhum, falar. E aí, na hora que eu tinha orado, Deus estava me tranquilizando, né? Eu fui pegar o celular para ligar o Spotify. E aí eu vi o seu áudio. Quando uhum, eu vi o seu áudio, eu falei, Senhor, obrigada, é a resposta, né? uhum, Quando o senhor, né, ligou que hoje era Páscoa, assim, já o período da Páscoa, se eu poderia, buscando do Espírito Santo, essa palavra. E foi muito interessante, porque a partir daí eu foquei nisso e fiquei assim o dia todo aberta para aquilo que o Espírito Santo queria uhum, falar comigo, né? E na madrugada, ontem, hoje, né, das 3 às 4 da manhã, foi tão tremendo, porque aí eu peguei o celular e o Espírito Santo foi me dando tudo. Eu nunca tinha tido essa experiência para uhum. pregar, né? E aí vinha Lucas 18. Uau. Eu amei. Eu nem sabia detalhes o que tinha lá Uhum, em Lucas 18, óbvio, né? Jesus, mas aí foi, Deus abriu assim, me deu, e nós já vamos ler, né? Tudo. uhum, E aí falei, glória a Deus, Senhor. Mas ainda não tinha aceitado, desenvolvido a palavra. uhum. Hoje pela manhã, acordei cedo, assisti sua live, foi uma grande bênção com Legal. aquele professor, né, aquele Uhum, pastor Wesley. Uhum, e tal, né? Nisso, recebi esse vídeo que o senhor acabou de falar, né? Eu recebi de uma querida nossa, a Madel, que foi uhum, nossa guia em Israel. uhum, Ela, para quem vocês não sabem, ela é brasileira, ela casou-se com um judeu, mora lá, mas ela é uma judia messiânica. uhum. Ela já tem Jesus como o Messias, né? É. Ela mandou um vídeo. Ele aparece todo escuro, assim, eu nem imaginava. E aquele vídeo foi, assim, algo que o Senhor usou esse vídeo para falar comigo de uma forma tão tremenda. E aí eu já tinha compartilhado com os grupos lá do treinamento bíblico. E justamente a forma como ele vai colocando todas as cenas do filme Paixão de Uhum, Cristo, coloca, é só sexta-feira,
é só sexta-feira. Eles não sabiam, ia vir um domingo. E aquilo, de repente, eu estava preparando o almoço, deixando as coisas ali engatilhadas. Aí foi assim, pá, peguei a caneta e comecei. Tá tudo aqui, ó. Anotadinho. Que lindo! Então, eu já estou aqui desde as 9h30 da noite, me consagrando, preparando aqui. E foi algo assim, tremendo. E vou deixar Deus me usar aqui para aquilo que Ele quer compartilhar com a gente. E aí foi muito lindo a forma que Deus me entregou essa palavra, né? A começar de ontem à noite, a oração de madrugada, fui deitar às 4h da manhã, numa paz, assim, e esse filme que veio, esse vídeo, né, que veio, assim, consolidar. Então, o tema da minha live, né, aprendi com o senhor, olha, dá para ver? Oh! Não era o fim, era só o começo. Ótimo! Então eu gostaria que vocês abrissem, quem estiver nos acompanhando, em Lucas capítulo 18. Nós vamos ler vários versículos aí, mas por enquanto Lucas 18, de 31 a 34. Essa foi a palavra que o Senhor me deu ontem. Aleluia. Então eu vou ler para vocês. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subamos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. O senhor sabe que eu estava, na hora que eu achei esse conteúdo aqui, no meio aqui de Lucas 18, que não é a parte que Jesus foi crucificado, eu falei, não, foi de Deus mesmo, né? Porque ele menciona com os discípulos algo que ainda eles nem imaginavam, ainda não tinha acontecido. Ele estava aqui no meio das parábolas, ainda não tinha acontecido assim a iminência dessa. Ele já estava incomodando, mas ainda não estava assim indo atrás dele, né? Não tinha chegado a hora. Mas eu achei muito interessante porque nessa passagem Jesus deixa claro que ele e haver uma entrega, que não é ninguém que obrigou ele, que até nesse filme, na época, o Paixão de Cristo, né, que foi esse filme maravilhoso que o Mel Gibson fez, ficava aquela disputa, os judeus foram os romanos, não, ninguém matou Jesus, foi ele que se entregou. E aqui ele já dá essa prévia para os 12 que andavam com ele. Então, vamos começar por essa passagem e veio o vídeo. Então, isso que eu queria começar com vocês dizendo. Era uma sexta-feira, como hoje é sexta-feira. Jesus foi traído, foi preso, açoitado, maltratado e, por fim, crucificado. O que parecia o fim era apenas o começo. E agora eu convido vocês a caminhar um pouquinho. Vamos lá para Lucas 23, versículos 44 a 46. Diz assim: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, dito isso, expirou. Então, essa passagem mostra que foi uma entrega total. Uma entrega total por amor, assim como o Pai,
por amor, o entregou a nós, Uau. seres humanos. Uhum. Ele entregou como sacrifício vivo, morrendo ali num processo lento, doloroso, assistido por muitos e também zombado por muitos. Parecia o fim, mas só parecia, era apenas o começo. O começo do maior resgate que o mundo já conheceu. O Filho de Deus, Jesus, o Cristo, viveu aqui nesse planeta como homem, sofreu todas as mazelas provindas da maldade humana, mas resistiu, enfrentou tudo por amor, esse imensurável amor que muitas vezes não entendemos. E muitos ainda, apóstolo, não o entenderam e continuam traindo, maltratando, zombando de Jesus. Mas não foi o fim, era apenas sexta-feira. O diabo e seus demônios, como sempre, comemoram de véspera. Né? Mas, de repente, no terceiro dia, quando a esperança de seus discípulos e de todos os que o amavam havia se esvaído, surge o raiar do domingo. Aí eu convido todos a ler mais um pouquinho da palavra lá em Lucas 24, versículo 1 a primeira parte do 6. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram as mulheres, né, que tinham acompanhado indo lá da Galileia. Foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Glória a Deus. Eu estava lembrando que Deus nos deu a oportunidade de estarmos em Israel, para o Senhor já 2 vezes, para mim uma, e eu espero que seja a primeira de muitas, em nome de Jesus. E o meu sonho, eu falei para o senhor lá, inclusive, era estar diante daquele, não se sabe ao certo se era o local mesmo, onde o jazigo de Jesus, mas algo similar, né? E naquela porta está escrito exatamente isso. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Vamos lá, naquele lugar, a gente viu as acomodações, que é similar ao que era na época, e ele não estava ali. Aleluia. Então, esse dia era o terceiro dia, domingo, e o nosso Rei, Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscita, deixando aquela vazia e o inferno, como o senhor disse no comecinho agora da live, completamente envergonhado, exposto publicamente à vergonha, em nome de Jesus. E quero ler mais um versículo dentro desse capítulo 12. Aí as mulheres, né, vendo isso, foram avisar todos os discípulos, e aí Pedro, porém, levantando-se, no versículo 12, correu ao sepulcro, e abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pedro sabia o que tinha acontecido. Então, nesse momento em que estamos passando, né, com toda essa pandemia, esse pânico, essa correria política, essas tramas malignas aí
acontecendo por trás desse, assim, está no pano de fundo desse coronavírus, esse momento que estamos passando, eu não acredito que tenha sido por acaso estar acontecendo nesse período que antecede a Páscoa. Porque Deus tem os seus propósitos, Ele é soberano. Ele é soberano. Então, para aqueles que estão nos ouvindo, né, apóstolo, ou que os que estão nos ouvindo e que conhecem alguém que porventura esteja com medo, desesperançoso, angustiado, eu quero lembrá-los de uma coisa: é apenas sexta-feira. Porque haverá um domingo, assim como houve o domingo, onde a morte foi tragada pela vitória. Uau. Porque o nosso Redentor vive. Aleluia. Eu estou pondo um sonzinho, não sei se vai dar para ouvir. Dá. Tá dando para ouvir? Um fundo de piano. Deixa eu ver se... Tá dando para ouvir? Então, o nosso Redentor, Jesus Cristo, vive. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. E que a vitória e o triunfo dele sobre a morte faça cada um de vocês e eu, que um dia o aceitamos. Um dia o declaramos como Senhor das nossas vidas. Suscitar a esperança, a vontade de viver, mas viver uma nova vida, sendo o filho, a filha de Deus, que o Pai nos criou para sermos. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Porque Ele vive. Aleluia. Jesus ressuscitou e como prova disso, finalizando a palavra lá em Lucas, no versículo 36 do capítulo 24, Jesus aparece aos seus discípulos e os sauda da seguinte forma. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Onde Jesus está, queridos, existe a paz. A paz que ninguém pode dar. A paz que o médico, a equipe aí que estiver descobrindo o remédio de cura do coronavírus, enfim, quem vai dar a solução para a crise, eles podem dar as soluções humanas, mas eles não têm o poder de Deus. Só Deus, através de Jesus, nos dá a paz. E o quanto a sermos curados sem a paz. E enquanto o mundo está aí preocupado com o coronavírus, Jesus, que morreu numa sexta-feira, mas ressuscitou no domingo, ele está preocupado em curar a alma dessas pessoas, em salvá-los de algo muito pior do que uma pandemia, salvá-los do inferno, salvá-los da morte eterna, salvá-los daquilo que nenhum antídoto pode salvar. É isso que ele deseja. Então, eu oro pedindo ao Senhor que realmente nós que já o conhecemos, acredito que nesta live todos já sejam do Senhor Jesus Cristo e que estejamos firmes na esperança. E finalizando aqui nos últimos 4 versículos do livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, ele diz: então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo,
e estavam sempre Uhum. no templo louvando a Deus. Aleluia. E nesse momento, ele está sentado à direita do Pai. Glória. E aí ele vai voltar. Uhum. Ele prometeu. E lá em Atos, não vou entrar para não tomar mais tempo, mas lá em Atos, eu até li na última aula que eu dei sobre a igreja, uma passagem que eu amo, lá de Atos, no capítulo 1, de 1 a 11, quando Jesus pede para eles ficarem em Jerusalém, e ele vai, exatamente essa passagem, ele é elevado aos céus e todos os discípulos ficam atônitos. Uhum. E aí, 2 anjos aparecem, 2 varões de branco, e falam: por que vocês estão olhando dessa forma? Da mesma forma que os vistes subir, é dessa mesma forma que os verá Uhum. voltar, descer, né? Então, é a prova, é a garantia que Jesus vai voltar. Então, que a luta que nós estamos passando, o Brasil, aquele que porventura, no meio da parentela desses que estão nos indo, amigos nossos da igreja, que estão acometidos com esse vírus, que uns estão hospitalizados, os outros estão se tratando em casa. Não temo, em nome de Jesus, porque é apenas sexta-feira. Aleluia. Creia no domingo. Haverá a última palavra não é do vírus, a última palavra é de Jesus Cristo. Amém. O diabo sempre vai querer comemorar antes da hora, garantindo uma vitória, mas Deus é o Deus do de repente. E de repente houve luz, haja luz e houve luz. E de repente, na madrugada do domingo, Jesus ressuscita. Uau. Ressuscita. E ele vive. E porque ele vive, eu posso crer e todos nós podemos crer no amanhã. Uau. E eu, se o senhor quiser falar, eu gostaria depois, né, encerrar com um pedacinho do louvor. Eu não canto, né? Minha vozinha é meio rouquinha, assim, para cantar solo, não vou dar vexame aqui, né? Mas eu vou colocar o louvor do Fernandinho para a gente. Eu vou pedir para que cada um aí, com a sua família, vocês fechem os olhos e se entreguem a esse louvor. É 1 minutinho e depois a gente volta aqui para os seus comentários ou a gente orar, como o senhor quiser. Eu vou colocar aqui. Aleluia. Tá dando para ouvir? Posso crer. Porque Ele vive. temor mas eu bem sei, eu sei a minha vida está nas mãos do meu Jesus que está nas mãos do meu Jesus que está nas mãos do meu Jesus que Amém. Uau! Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom saber que a nossa vida está nas mãos dele. Como é bom. A gente tem que declarar isso não apenas nesse dia, nesse momento, mas tem que ser a nossa declaração diária, porque ele vive. Sabe? Esses 3 dias, sexta, sábado e domingo, representam um processo.
um processo no qual nós também passamos. Uhum. Porque o primeiro dia, o dia de dor, de sofrimento. Quantas vezes a gente passa por esse dia? Quantos momentos nós tivemos assim? De sofrimento, de escárnio, de pessoas pensando assim, ele nunca mais vai se levantar. Ele não vai conseguir sair dessa situação. Tanto é que o soldado romano estava lá, desce daí, se você é o Cristo, né? Aí nós vamos crer em ti. Então nós passamos por momentos em que muitas vezes as pessoas de fora pensam que nós não vamos conseguir sair dele. E são situações que fazem a gente sangrar. Faz a gente sangrar. Porque dói, fere. Talvez alguém esteja passando por esse momento. Não é? É um momento da traição, é um momento da decepção, é um momento, talvez, de um laudo médico que você recebeu, de alguém que você perdeu, alguém que te deixou no meio da jornada, uma porta que se fechou. Um momento difícil, um momento de choro, de desespero. E aí vem o segundo dia. E o segundo dia é o silêncio. E quantas vezes a gente está naquele momento de dor e a gente quer ouvir Deus e Deus não fala com a gente, sabe? Sim. Não é? Você entende isso, sabe? Quantas vezes, né? Deus, fala comigo, Pai. Tá doendo tanto, Pai, fala comigo. É o tempo do silêncio de Deus. É o tempo. Mas o que acalenta o meu coração é aquele salmo que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a gente passa por esse momento de silêncio. Esse momento que a gente pensa assim, Deus me abandonou aqui, Deus me esqueceu, Deus virou as costas para mim. Só que a gente não pode se esquecer que não ficou apenas na sexta e no sábado. O domingo está chegando. Amém, glória a Deus. O domingo está chegando. Não há a noite que possa resistir do dia chegar. Amém. Era alta madrugada, mas era um momento que o sol estava raiando. Era um momento que o dia estava clareando. Talvez alguém aí do outro lado esteja passando por esse momento de escuridão, de trevas, mas que a gente possa olhar para o alto e começar a ver o apontar da luz do Senhor. O sol da justiça vai brilhar sobre nós. Os inimigos que celebraram, os inimigos que comemoraram, aqueles que apontaram para você e disseram assim, você nunca vai sair dessa, você não vai conseguir sair. Olha, ninguém que eu vi entrando numa situação assim conseguiu sair. Mas a gente tem um Pai, nós temos um Rei, nós temos um Deus soberano e poderoso sobre nós, que faz chegar o domingo a nós. Aleluia. E eu creio que domingo será muito profético. Será muito Aleluia. profético, nós vamos profetizar isso. Nós vamos profetizar sobre a nossa nação, vamos profetizar sobre o mundo, porque nós nos guardamos nessa quaresma, nesses 40 dias, não é? Que são dias em que meditamos, refletimos, consagramos a nossa vida. E as pessoas fizeram isso. Alguma coisa vai acontecer depois de domingo. Eu creio. Eu tenho essa convicção no meu coração. Não é? Minha avó dizia assim, né? Deus não dá ponto sem nó, não é? Então, tipo assim, sabe, em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. Deus vai colocar alegria nos nossos corações. Todos nós viveremos, você irá viver algo que ninguém está esperando. Que talvez nem você esteja esperando aí desse lado. Nem você esteja aguardando por isso, sabe? Porque às vezes a situação nos sufoca tanto, o momento, sabe? Tira tanto o nosso foco de Deus, das promessas.
Porque é isso que as situações fazem. Ela quer roubar 100% da nossa atenção, 100% do nosso foco, mas que os nossos olhos possam se voltar para Cristo. E nós seguirmos pela fé o seu caminho, a sua jornada, e crer que o domingo vai chegar e que ele vai colocar sorriso nos nosros lábios. Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Ele vai encher o nosso coração de paz. Não é? Qual é o tema da live? Não era o fim, era só o começo. Não era o fim, era só o começo. Quando nós pensamos que é o fim, quando nós pensamos que é o fim, não. Pode ser o fim de uma temporada, mas isso anuncia o início de uma nova temporada. Isso é pro pessoal do Netflix que assiste séries. A nossa vida é como uma série, né? Fecha uma temporada e às vezes a gente termina aquela temporada e não acredito que terminou assim. Mas não terminou, não fechou. O Senhor tem um final feliz para nós. Olha, eu tenho certeza, o nosso final será feliz. Só de saber que um dia ele voltará, só de saber que ele voltará, só de saber que ele voltará, saber que nós estaremos com ele na glória, como não dizer que o nosso final será feliz? Com certeza, porque a morte para nós é apenas uma vírgula, não é? É uma vírgula. Então, assim, não é o fim. O nosso final será feliz. Mas eu creio num final feliz. Amém, eu também. Eu creio que nós vamos desfrutar de coisas. Nós vamos desfrutar, sim. Deus tem uma porção para nós. A Bíblia diz que ele faz a distinção daquele que serve com aquele que não serve. Então, que permaneçamos na presença do Senhor, para que ele possa mostrar no meio desse tumulto todo quem serve e quem não serve. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Malu, pela sua vida. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por isso que você... Porque Jesus, naquela cruz, ele compartilhou o corpo dele, não é? Na noite anterior à crucificação, ele estava lá repartindo o pão, dizendo: esse é o meu corpo que é entregue por vós. E todas as vezes que a gente compartilha da palavra, porque a Bíblia vai simbolizar a palavra com pão, né? Fazer uma associação da palavra com pão. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, todas as vezes que nós compartilhamos da palavra, nós estamos voltando para essa sexta-feira, onde Jesus compartilhou, né, do seu corpo, né, com todos nós, com toda a humanidade. Então, obrigado por você compartilhar o pão. Obrigado por você, né, seguir os caminhos de Cristo e compartilhar isso. Né? A gente compartilha, a gente alimenta as pessoas com um alimento que realmente gera em nós alegria, paz, gozo e satisfação. Porque eu sou muito satisfeito com a minha vida, eu sou muito feliz com a minha vida. Eu amo viver. Eu amo viver, eu acho que esse amor pela vida foi Cristo que me deu. E bora orar. Bora orar? Glória a Deus, ora aí por todos esses que estão nos acompanhando aqui. Aleluia. Eu vou. Glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou pôr. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque podemos sentir a Tua doce presença. Obrigado. Senhor, eu creio que cada família aqui representada por cada participante desta live, Senhor, em cada casa, o Senhor, a Tua presença é manifesta, Senhor. E assim, nós oramos como igreja, Senhor. A igreja que o Senhor abençoou, a igreja que o Senhor vai vir buscar, a igreja que o Senhor ensina, a igreja que o Senhor molda, a igreja que o Senhor exorta. Oh, Senhor, como igreja, nós clamamos, Senhor, clamamos pela Tua misericórdia, Pai, neste Páscoa, que será inesquecível, Senhor. 2020, a Páscoa inesquecível, onde muitos
que nós não temos noção de quantas pessoas nesse planeta Terra se dobraram a Ti, se voltaram o rosto a Ti, quantos voltaram aos caminhos Te buscando, porque viram sem apoio, se viram sem um antídoto, se viram, Senhor, o mundo parou. E esse momento, Senhor, como o apóstolo Igor comentou, um retiro espiritual, Senhor, daqueles que estão ingressando na Tua igreja, que essa igreja, Pai, quando o Senhor vier nos visitar, ela esteja muito maior, Senhor, que ela esteja mais repleta, Pai, de mais... Oh, Senhor, alcança, Pai amado, alcança, Espírito Santo de Deus, o pecado, da justiça e do juízo, cada um dos nossos familiares, Senhor, que nós oramos tanto, clamando pela salvação deles, Pai. Oh, Senhor, porque ainda que acontecesse alguma coisa, nós sabemos para onde vamos, nós temos uma glória esperando por nós, uma vida eterna ao Teu lado, Jesus, esperando por nós, mas eles não sabem para onde vão, por isso estão atônitos, por isso estão desesperados, Senhor, mas nós sabemos para onde vamos, por isso eu clamo a Ti, juntamente com os meus irmãos, com o apóstolo Igor, como igreja, Senhor, cheias, oh Espírito Santo de Deus, visita cada família, Senhor, visita cada parente, visita cada um daqueles que as pessoas têm orado, Senhor, oh Pai amado, dá o desejo do coração de tantos que querem ver a família toda convertida, em especial, Senhor, o Senhor me colocou a Monize, Senhor, hoje à tarde, Pai, dá o desejo do coração dela de ver a sua família, Deus, peça, oh rica, por esse desejo, Pai, usa poderosamente a vida dela, em ousadia, em intriguez, Senhor, Pai, o potencial que ela tem, porque ela é Tua filha, ela é Tua serva, Pai, que ela abra a boca, o Senhor a encherá e fará diferença na família dela, Senhor, e assim como ela, outros tantos que se ficam acuados, Pai, que têm medo de abrir a sua boca, que hoje seja um divisor de águas, que Teu Espírito incomode, que Teu Espírito, destrave tudo aquilo que está travando. Pedra, como a pastora Jaque ministrou ontem, que essa pedra da timidez, que essa pedra do medo, que essa pedra da falta de ação caia por terra hoje, em nome de Jesus, e que haja um renovo, uma ressurreição, que a Tua igreja saia de toda essa situação no domingo, Pai, no domingo onde resplandece a Tua luz, que nós possamos sair mesmo para viver, para sermos os filhos e filhas de Deus, que o Senhor deixou que nós sejamos, Senhor. Nos capacita, Espírito Santo de Deus. Oh, Senhor, nos usa, porque a Tua palavra é que o Senhor não quer que ninguém se perca, Pai. Oh, Senhor, o pior pecador aos nossos olhos, o Senhor o ama, Pai. O Senhor não nos ama pelo nosso merecimento, o Senhor nos ama porque o Senhor é amor. O amor é a essência que é e que está em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que saiamos desse período, Pai, mais parecidos contigo, amém, Jesus. Amém. Saiamos realmente com o coração compadecido, amém, em querer amar ao próximo como a nós mesmos, Senhor. Nos ensina essa empatia maior com aquele que sofre, com o morador de rua, com o pedinte no farol. Oh, Senhor, eu não sei a situação que cada um passa, Pai. Ou que sejamos menos egoístas, a começar de mim, eu me coloco diante de Ti, que possamos olhar para a dor do outro, se sensibilizar como aquele bom samaritano, Senhor, e muitas vezes uma cura literal, mas uma cura espiritual, Senhor. Usa a igreja, usa, Pai, usa Teus pés agora, Senhor, para que Teu Espírito trate em cada um de nós aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa ser podado, aquilo que precisa ser arrancado, por mais
abençoa, Senhor, como a tua palavra diz, que muitas vezes precisamos ser podados para que possamos dar mais frutos e que esse fruto possa permanecer, Senhor. E assim abençoa cada um Sim, Pai. nos hospitais, Pai. Senhor, vai em encontro, Pai, dos hospitais. Vírus, Senhor. Pai, em nome de Jesus. Igreja, estamos aqui, Senhor, a oração justo que tu pode contra os seus efeitos. Estamos com um número grande, que eu não sei ao certo, mas o Senhor sabe. Estamos aqui nessa live, e outros tantos que estão orando nesse exato momento, os justos que o Senhor levantou nesta terra, e nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa cada um que está nos hospitais, na nossa cidade, no nosso país, em todas as nações acometidas por esse vírus, Senhor, e que o teu milagre, a tua mão poderosa, venha fazer efeito antes mesmo do remédio, Pai, porque para o Senhor não há impossível, basta uma palavra tua, Senhor, e o vírus tem que obedecer, tem que obedecer. Senhor, visita, Pai, a vida da Samanta, que está nossa querida, que está na casa dela, que está se restabelecendo. Visita a Cláudia, que também está se restabelecendo. E outros tantos, Pai, que estão se restabelecendo, Senhor. Eu te agradeço pela vida da Claudinha, que já está bem. Eu te agradeço pela vida da filha do pastor Nilson, que já está bem. Senhor, em nome de Jesus, todos são teus servos. E como o apóstolo falou durante essa live, haverá diferença daquele que te serve, daquele que te serve. Nós cremos porque a tua palavra é importante. E que o Senhor abençoe todos nós, Pai. Abençoe cada familiar, abençoe cada família aqui representada. E que possamos realmente, nessa Páscoa, ter o renascimento junto contigo, Senhor. O renascimento para a vida de filho. Porque nós temos Pai que nos ama, ensina-nos a te amar mais e mais, Senhor. Nos ensina a estar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Faz de nós os filhos que o Senhor um dia planejou e que muitas vezes pelas nossas inseguranças, pelas nossas mazelas, pelos nossos autismos, pela deformação da carne, muitas vezes nos distanciamos da concretização desse projeto, mas o Senhor não desistiu de nós. E assim eu pedindo que o Senhor trate com cada um de nós, a começar de mim, Senhor, para que o teu plano seja manifestado nas nossas vidas. A ti toda a honra, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a ti toda a glória, todo louvor. Amém. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Ei, Jesus. Você glória é a Deus. Em qualquer live dessas aqui, a gente vai ser arrebatado. Meu Pai do céu, Jesus. Daqui a pouco um cara caindo aqui desse lado, arrebatado, cheio do poder aí. E, Jesus amado, pega mesmo esse povo, Senhor. Pega mesmo, glória a Deus. Aleluia, obrigado. Aleluia. Que Deus abençoe, Malu. Que Deus abençoe cada um de vocês que nos acompanhou, que esteve conosco aqui nessa live. Lembrando vocês que amanhã, 10h30 da noite, estaremos aqui para também trazer boas notícias para vocês. Aleluia. A palavra de Deus é algo tão fantástico, tão maravilhoso. É good news mesmo, é boas notícias. Que Deus abençoe. Ó, um beijo, Malu, um beijo para todos vocês. Obrigada, sozinho aí. Tchau, tchau. Muito obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.